Amigos, meu nome é Vinícius Talon e é possível advogar e estudar para concurso ao mesmo tempo? Será que é possível, impossível? Será que é mais difícil? Enfim, vamos falar sobre esse tema aqui, que eu sei que é a realidade de muitos que me acompanham, que estão aí estudando para concurso público enquanto advogam. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você para se inscrever aqui no meu canal do YouTube e ativar as notificações, porque assim você sempre saberá quando for lançado algum vídeo novo aqui no canal. Além disso, peço que você clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, deixe comentário, enfim. E dê uma olhada também nos links que estão na descrição deste vídeo, porque ali você encontrará várias coisas úteis, como lista de transmissão do WhatsApp para receber meus artigos e vídeos, além de encontrar artigos, vídeos, indicações de livros, livros de minha autoria, cursos e muito mais. Pois bem, é possível advogar e estudar para concurso ao mesmo tempo? Eu já escrevi um texto sobre isso, está lá no meu site viniciustalon.com, eu estou até com algumas observações desse texto aqui na minha frente. Eu quero deixar claro que não pretendo desanimar ninguém, mas também não vou mentir, não vou aqui mudar a minha opinião para agradar ninguém, porque esse aqui é um vídeo, um canal que tem o objetivo de passar dicas reais e não fórmula mágica, sim, você vai conseguir qualquer coisa e tal, porque a gente sabe que nem todo mundo vai passar em concurso. Não é aquela história, estudar até passar, mas algumas pessoas, infelizmente, vão estudar por muitos anos e não vão passar. E no caso do concurso público, enquanto você está advogando, tem uma grande dificuldade, mas também tem alguma facilidade. Em primeiro lugar, a dificuldade. São várias, talvez, a questão do tempo, porque a advocacia exige muito tempo. Se você for advogar sozinho, advogar por sua conta, você terá que fazer a gestão do seu escritório, ou mesmo que não tenha escritório, mas terá que fazer a gestão das suas despesas, gestão para prospectar clientes, para fazer marketing jurídico, para postar nas redes sociais para atrair clientes, fazer parcerias, cobrar honorários, várias coisas, enfim, que exigem algum trabalho, até compra de material, dependendo. Por outro lado, você, para estudar, precisa de tempo. Isso aqui é uma coisa muito óbvia. Alguns vão falar que, mas estudando todos os dias, alguns minutos e tal, dá para passar. Dá para passar, mas não é provável que vai passar. São coisas diferentes. É possível passar em concurso estudando alguns poucos minutos ali e tal todo dia, ou falhando até, mas o normal não é isso. O normal, e eu falo isso porque eu passei para defensor público enquanto estava na faculdade, lá no 8º semestre da faculdade passei na prova objetiva, depois no 9º semestre passei na prova dissertativa, depois no 10º semestre passei nas provas oral e de tribuna, com prova de títulos, com várias outras fases, entrevista, enfim, e tomei posse como defensor público. Na época eu não advogava, mas eu fazia faculdade, estava fazendo o exame da OAB e estava apresentando TCC. E o concurso público exigia um tempo enorme, não é tempo só de estudar, que é o melhor de tudo. A melhor parte do concurso é você sentar e estudar, só ficar ali lendo. Mas também tem que pesquisar, se atualizar, tem que, enquanto estiver fazendo o concurso público, tem que ter uma grande preocupação com documentos, com viagem, compra de passagem, se for o caso, tem que estar por dentro de tudo, tem que ficar acompanhando lá debates, colegas falando, mas tal examinador cobra mais tal coisa, mas é provável que mude a data da prova, ouvir tal conversa e tal. Tem que ficar por dentro de tudo, tem que olhar as notícias do site da instituição para ver o que estão utilizando mais, o que estão trabalhando mais, no que estão trabalhando mais, até para ter uma ideia para a prova dissertativa e tal. Então, são várias coisas que exigem uma atenção. Concurso público não é só estudar, que é muita coisa. E aí, dependendo do caso, imagine, estudar para uma prova que tem 16, 18 disciplinas, sendo que uma é direito civil, por exemplo, que tem um mundo dentro de direito civil, tem a parte geral, obrigações, contratos, parte geral, contratos em espécie, família, sucessões, direitos reais, direito das coisas, enfim, muita coisa ali.
como também direito penal, que tem a parte geral, tem a parte especial, os crimes em espécie, no caso, legislação penal especial. Tem muita coisa para estudar. Constitucional, que acaba pegando um pouco de tudo, tem coisa tributária, coisa de direito do trabalho, coisa criminal, coisa de competência legislativa, tem um mundo dentro de constitucional. Então, quando a gente fala 16 disciplinas, 20 disciplinas em alguns concursos, na verdade, algumas disciplinas são enormes e isso exige muito tempo. Ou seja, você vai ter que dedicar um tempo enorme a estudar, a fazer simulados, a fazer questões, a estudar súmulas, estudar jurisprudência atual. Não é só pegar um material único e estudar. É pegar o material, terminou aquele material, vai para outro. Vai para, sei lá, qualquer outro ambiente que vai te fornecer mais conteúdo. Então, não é fácil. Não é uma coisa assim que dá para estudar em um mês só, estudando alguns minutos. É um projeto de vida. Passar em concurso público é um projeto de vida realmente. E aí entra outra coisa, que é o tempo da advocacia, como eu falei antes. A advocacia exige tempo para prospectar, exige tempo para atuar nos processos, para cobrar clientes, para atrair novos clientes, a não ser que você comece a trabalhar em um escritório de uma outra pessoa, com um horário muito definido, sem responsabilidade de prospectar clientes, sem responsabilidade de levar trabalho para casa. Aí é mais fácil, na minha opinião. É mais fácil você estudar para concurso público enquanto trabalha no escritório de outra pessoa do que propriamente trabalhar no seu próprio escritório, tendo que se preocupar com dinheiro, chegada de dinheiro. Como vou atrair um cliente, de onde esse cliente virá e tal. E aí, como eu disse, é muito mais difícil quando você tem que gerir a sua carreira, quando você tem que atrair clientes, cobrar clientes e movimentar os processos sozinho. Vai ter audiência, vai ter delegacia, vai ter presídio, atendimento, então são várias coisas. E aí, como eu estou falando aqui, essa é a minha opinião. Eu acho mais difícil estudar para concurso enquanto você estiver advogando. Por quê? Primeiro, como eu falei, a questão do tempo. Segundo, são estudos diferentes. E isso, eu tenho um curso de técnicas de estudo que eu falo exatamente isso. Eu explico lá, tem um módulo para cada coisa. Um módulo para mestrado e doutorado, um módulo para advocacia, um módulo para estudo para concurso, um módulo para exame da OAB, um módulo para faculdade. Enfim, são vários módulos explicando as diferenças entre esses estudos. Então, por exemplo, o estudo para advocacia é um estudo abstrato, ou seja, você vai estudar, e até de modo semelhante a concurso público, você vai estudar sem ter um processo na mesa, na sua frente ali para você atuar. Ou seja, você vai estudar, por exemplo, lavagem, júri, mas você não tem um processo de lavagem aqui, não tem um processo de júri aqui, você só está estudando para aprender para todos os casos futuros que aparecerem na sua frente. Isso é o estudo abstrato da advocacia. Tem o estudo concreto, que é estudar para aquele processo que você tem que atuar. Então, por exemplo, você tem que fazer razões de apelação para a semana que vem, e você hoje resolve começar a estudar a parte processual de apelação, estuda a dosimetria da pena, porque vai ter que atacar a dosimetria da pena da sentença, estuda nulidades, porque você vai ter que botar nulidades, estuda a parte de direito penal, direito material, quanto àquele crime. Então, isso daí é um estudo concreto. Antes eu falei do estudo abstrato, estudar sem ter um processo na sua frente. Agora é o estudo concreto, o estudo para aquele processo. E ainda tem uma terceira forma, que é o estudo do processo. Estudar o processo, não é para o processo. É pegar o processo e começar a estudar, ler os autos. E aí, claro, tem processo de 100 páginas, como tem processo de 1.000, 2.000, 5.000 páginas. Tem que ler muitos depoimentos, tem que ler peças, tem que ler decisões. E isso leva tempo. E é uma coisa que é quase que inútil para concurso público, pelo menos para prova objetiva. Para fazer uma prova objetiva, o tempo que você estuda um processo não será tão útil. Claro que alguma coisinha, uma resposta à acusação aqui, então na resposta à acusação tem tal coisa, tenta absolvição sumária, tem tentativa de rejeição da denúncia,
aqui naquela peça ali colocaram tal coisa. Claro, isso até ajuda um pouquinho, ou pode ajudar um pouco mais para uma prova dissertativa, mas estudar um processo não ajuda muito em um concurso público. Então, vejam que há diferenças. Estudar em abstrato na advocacia e estudar de forma concreta na advocacia para um processo que você tem que atuar e estudar o próprio processo. E aí, para concurso público, você tem que estudar conforme o jogo. Tem prova objetiva, tem que fazer questões objetivas, tem que estudar legislação, tem que estudar uma doutrina um pouco mais básica, não é tão avançada como numa prova oral ou numa prova dissertativa, mas tem que estudar uma doutrina básica, tem que estudar jurisprudência, até porque você não terá legislação, não terá jurisprudência na prova objetiva, então é exatamente isso que vai cair. E na prova dissertativa, já tem que treinar a peça, tem que treinar a escrever, tem que treinar, tem que estudar um pouco de uma doutrina mais avançada, uma jurisprudência específica, não é só informativos, não é só estudar informativos da STF e STJ para uma prova dissertativa. E aí vai aumentando a dificuldade. Concurso público, portanto, tem uma diferença do tipo de estudo da advocacia. Na advocacia você estuda de um jeito, no concurso público você estuda de outro jeito diferente. Não é melhor, não é pior, é diferente. Como é diferente o estudo para entrar no mestrado ou no mestrado? São coisas diferentes. Então, estudar para entrar no mestrado é ler artigo científico, é ler capítulo de livro, é ler Dworkin, é ler Habermas, é ler Heidegger, Gadamer, é ler Lênin Streck, é ler autores um pouco mais filosóficos ou muito mais filosóficos e não apenas manuais. Então, estudar um manual para uma prova objetiva é até mais que suficiente. Para uma prova dissertativa é ótimo, é ali na medida. Para um mestrado, um manual não serve. Então, olha a diferença. Um manual de direito penal, curso, manual, tratado, como quiser chamar, de direito penal, de processo penal, não servirá para entrar no mestrado, para fazer um projeto de dissertação, para fazer um projeto de tese e para fazer os artigos do mestrado que você tiver que fazer, então que você tiver que entregar. Ou seja, há uma grande incompatibilidade se por acaso você resolver, por exemplo, advogar, estudar para entrar no mestrado e fazer o mestrado e estudar para o concurso. É impossível? Não, não é impossível. Eu, como eu falei, passei para defensor público. Depois, enquanto eu já era defensor público, que é praticamente o mesmo trabalho da advocacia, com a diferença que eu não tinha que ir para outras comarcas, nem tinha que prospectar clientes, mas eu tinha um trabalho em uma quantidade muito maior do que qualquer advogado. 20 audiências, dependendo do dia, 5 audiências mais pesadas, 20 audiências de juizado especial criminal, enfim, era uma loucura, 7 memoriais por dia. Então, era um trabalho muito pesado, prático. Eu fazia mestrado ao mesmo tempo e dava aula, e mesmo assim eu passei para juiz do Distrito Federal, até onde eu fui fazendo. Aí, quando eu resolvi pedir exoneração da Defensoria Pública, eu não continuei no concurso de juiz do Distrito Federal. Eu resolvi abandonar o concurso quando eu pedi exoneração do cargo de defensor público. Então, assim, deu, mas eu sei quanto custou, eu sei o peso que foi para minha saúde tentar fazer essas coisas. Eu consegui, no final eu consegui trabalhar na defensoria até o pedido de exoneração, consegui passar no concurso até onde eu resolvi ir, depois eu parei, não fiz outras provas, não fui reprovado, só não fui fazer as outras provas e ainda dava aula e fazia mestrado, mas com um peso enorme para a saúde, não estou brincando, assim, então tem que tentar compatibilizar as coisas. Ver o jeito que é mais fácil para fazer. Não é pegar e fazer de qualquer jeito, vou fazer no automático, porque são estudos diferentes e todos eles exigem um trabalho de vida, um projeto de vida. Para o sujeito ser um bom advogado, como eu falei, tem três tipos de estudo pelo menos, e são estudos pesados. Pegar um processo para ler todo dia é pesado, cansa. Pegar, sei lá, qualquer coisa para você estudar, para fazer uma peça, é algo pesado. E ao mesmo tempo estudar 16, 20 disciplinas para um concurso público, como eu falei, não é uma coisa fácil, é difícil. Isso é a minha opinião.
E aí tem que lembrar também que atualmente há milhares de pessoas que estão fazendo concurso público e se dedicam apenas à aprovação do concurso, não trabalham ou não advogam ou apenas advogam assim o básico para fechar a atividade jurídica. Tem isso. E aí imagine você dividindo todo o tempo enquanto outras pessoas estão só estudando para concurso público. Mas tem um outro lado também, porque quando você tem menos tempo, você valoriza mais o seu tempo. Eu falo isso porque em determinados momentos eu estou muito ocupado e faço mais coisas ainda do que quando eu estou com tempo livre. Quando você está muito ocupado, normalmente vai valorizar cada minuto livre. É o que acontece. Ou seja, aquele que advoga e resolve estudar para concurso público, provavelmente cada hora que ele tiver livre para estudar para concurso público, se não estiver muito cansado, desanimado e tal, vai estudar aquela hora cheia, aquele tempo todo, conforme tem que estudar. Enquanto aquele que tem o dia inteiro para estudar, talvez vai enrolando, tome um café. Eu via isso na faculdade, o pessoal que estava só estudando para concurso e ia para a biblioteca, ficava 5 minutos, saía, aí ficava 20 tomando café, depois dava uma volta, depois voltava, depois ficava olhando para a parede. Acontece isso, tendo muito tempo livre, não valoriza o tempo livre que tem. Só para encerrar, eu quero ver aqui algumas observações que eu guardei para falar para vocês. Então, primeiro, as duas coisas são difíceis pelas quantidades de pessoas que estão agora tentando um lugar ao sol. Como eu falei, há muitas pessoas tentando concurso público e a advocacia tem muitas pessoas tentando dar certo na advocacia. São muitos advogados em cada área. A gente está falando de muito mais que 1 milhão de advogados e muitos tentando ter sucesso na sua área. Então imagine tentar ter sucesso na advocacia enquanto tenta ter sucesso em um concurso público. São duas áreas muito disputadas, dois caminhos muito disputados. Outra coisa, tem que tomar cuidado com a ideia de colocar um plano A e um plano B. Meu plano A é tal, mas se der errado eu vou para o plano B. E aí, eu até anotei isso aqui. O que mais observamos são pessoas que possuem um plano A e se não conseguem concretizar aquele plano A, dedicam-se a um plano B. E na verdade, alguns, por exemplo, botam, vou tentar passar em concurso. Se eu não passar em concurso, eu fico só na advocacia. E na verdade, às vezes, é como se tentassem colocar 2 planos As e os dois viram planos Bs. É a ideia de prioridade. Essa palavra prioridade, o certo é usar no singular. Só que normalmente falamos no plural. Isso não está entre as minhas prioridades. Eu tenho como prioridades tal coisa. Então, alguns vão falar, minhas prioridades são passar em concurso e advogar. Dar certo na advocacia enquanto eu estou estudando para concurso. Só que é difícil ter 2 prioridades, compatibilizar o tempo, compatibilizar a própria cabeça. Porque é difícil, só para ter uma ideia, é difícil você sair de direito civil, terminou direito civil e vai estudar direito administrativo ou direito penal. É difícil. Mas é mais difícil ainda você estar lendo um processo da área criminal, sai desse processo para ir estudar previdenciário, ou trabalho, ou constitucional. É mais difícil ainda, porque vai ficar ali um resquício, e o Cal Newport fala muito bem sobre isso no livro Trabalho Focado, fica um resquício da tarefa anterior na sua cabeça. Você enfrenta a dificuldade para ir para a próxima atividade de modo limpo, tranquilo. Então, assim, são coisas difíceis. Os 2 planos, como eu falei, concurso e advogado, de forma isolada, por si só já possuem dificuldades. Em conjunto, surgem algumas dificuldades ainda maiores, algumas incompatibilidades, que fazem assim, o sucesso ser muito mais difícil. Mas, como eu falei também, não é impossível. Só tem que compatibilizar a rotina, o tipo de trabalho que vai fazer na advocacia e o tempo disponível para estudar para concurso deve ser realmente valorizado. Tem que ser valorizado assim como se cada minuto pudesse ajudar a fechar uma questão no concurso. O advogado tem uma rotina diferente do concurseiro. Eu trabalho
como advogado hoje, trabalhei como defensor público e eu fui concurseiro, então eu sei como é a rotina. Como advogado, você tem que prospectar clientes, falar com muitas pessoas, tem uma rotina externa muito grande de ir a fórum, presídio, delegacia, cartório, enfim, dependendo da área de atuação. Talvez tenha que ir para outras comarcas, isso é uma coisa que atrapalha quem está estudando para concurso, ficar viajando. Até quando eu estudava para concurso, eu queria só ficar numa mesa, numa cadeira, estudando. Não queria sair para lugar nenhum, porque eu via que o troço era brabo. Então, o concurseiro tem que ficar isolado estudando. O ideal é falar com o mínimo possível de pessoas. E só em horários determinados. Terminei de estudar, agora eu vou falar com alguém, agora eu vou dar atenção para alguém. E quem já estudou para concurso sabe como é um desespero para tentar cobrir o edital, para tentar pegar o máximo possível de disciplinas, de conteúdos. O material de estudos é diferente, como eu falei, então material do concurso público são livros resumidos, sinopse da Saraiva, legislação, jurisprudência mais enxuta, enquanto o trabalho da advocacia é muito mais profundo. Claro, comparando uma prova dissertativa com o trabalho do advogado, já fica mais parecido. E, enfim, para encerrar, eu quero dizer que pode ser uma ideia viável, e aí você tem que fazer essa avaliação. Só queria aqui te mostrar as vantagens e desvantagens. Pode ser viável fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e arriscar tudo, ou seja, arriscar não dá certo em nada. Como pode ser viável também arriscar tudo em uma coisa só. Então, o que eu quero ao final é concurso. Então agora eu vou fazer o mínimo possível para ganhar uma renda mínima possível, o suficiente para sobreviver e vou fazer concurso público. Ponto. E aí, como eu falei, é mais fácil trabalhar no escritório de outra pessoa, porque aí aquele compromisso passa a ser um compromisso com o horário, você não tem que atrair clientes, não tem que ganhar dinheiro, você tem lá o seu rendimento fixo, mensal ou variável, enfim, mas uma coisa garantida, bem mais tranquila para quem estuda para concurso. Porque estudar para concurso se preocupando com dinheiro é uma coisa pesadíssima também. E aí você vai ter que escolher qual dos dois você quer. Pode atrasar um pouco o seu plano de passar em um concurso se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas se você fizer só uma ao mesmo tempo, pode demorar também um tempo. Então, vamos pensar aqui, só para dar um exemplo concreto. Eu resolvo advogar e fazer concurso ao mesmo tempo. Talvez eu demore 3 anos para passar, porque eu estou estudando bem menos que os outros que estão estudando. Vou demorar um tempo maior para formar aquela bola de neve de conhecimento. Por outro lado, eu vou só estudar para concurso e tem uma prova objetiva daqui a 1 mês e meio. Eu me inscrevo, vou só estudar para concurso. Se der certo nesse primeiro concurso, eu passo em 1 ano. Daqui a 1 ano eu posso estar tomando posse. E aí começar a ganhar como concursado. Vejam que são escolhas da vida. Você pode começar a ganhar agora, imediatamente, como advogado, e ao mesmo tempo estudar para concurso, sabendo que pode demorar mais para tomar posse, como pode também arriscar tudo fazendo só o concurso e não ganhar nada por um tempo. Mas talvez daqui a 1 ano, quando terminar o concurso, ou menos, dependendo do concurso, já estará ganhando aquilo que você pensa em ganhar. Ou resolve advogar e não faz nada disso, não faz o concurso e foca só em advogar para já tentar ganhar uma renda agora. E aí, dependendo do concurso, talvez daqui a 1 ano você tenha a mesma renda que teria na advocacia que teria se começasse a fazer o concurso, tomasse posse e tal. Claro que depende do concurso. Não é a regra que a pessoa, depois de 1 ano como advogado, esteja ganhando como juiz. Não é a regra. Há exceções, mas não é a regra. Aí você terá que ver qual é a sua opção. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aí no canal, ativem as notificações, cliquem em gostei, compartilhem nas redes sociais, comentem aí, contem as suas experiências, enfim. E dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo, porque ali vocês encontram várias coisas úteis, como eu disse antes, lista de transmissão do WhatsApp, vídeos, artigos, cursos, livros e muito mais. Até o próximo vídeo.